Olá, queridos. Eu sou o professor evangelista Rafael Arantes. Bem-vindo ao canal EBD Adelve, Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos, pastor presidente José Carlos dos Santos. Eu quero louvar a Deus primeiramente pela vida da superintendente, primeira superintendente, irmã Deise Siciliano, e também pela vida do pastor Ricardo dos Santos, segundo superintendente da Escola Dominical Ministério Lins de Vasconcelos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. Essa lição de número 7 que tem o tema: a responsabilidade é individual. Estamos estudando esta revista que tem com a missão fazer comentários sobre o livro de Ezequiel. E aqui o texto bíblico desta lição, de número 7, se encontra em Ezequiel, capítulo de número 18, a partir do verso 20 ao verso 28. Nós temos aí a lição, destacando o texto áureo, diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. A verdade prática diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A lição, a revista, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: nós vamos estar estudando, meditando no primeiro tópico sobre a máxima de Israel. O segundo tópico diz que nós vamos estar estudando sobre a salvação para todos os seres humanos. E o terceiro tópico fala sobre a reação de Israel. Pois bem, vamos logo ao tema, vamos logo aos assuntos, né, dessa revista, que é um assunto muito interessante, muito importante para os nossos dias, e eu tenho certeza que vai ser bem edificante para você que está preparando a aula e você que está estudando todas as lições desse trimestre, ok? O primeiro tópico que nós vamos estudar, ele fala sobre a máxima de Israel. Qual é a máxima que este tópico está tentando argumentar? Era um ditado que era proferido pelos israelitas a respeito de uma coisa muito importante. A máxima era o seguinte: os pais comeram as uvas verdes e os filhos se embotaram. Essa máxima alegava que os filhos estavam colhendo as consequências dos pecados, dos atos dos seus pais. Esta máxima, nós poderíamos separar ela da seguinte forma: os pais comeram uva verdes, ou seja, eles fizeram coisa errada. Os filhos se embotaram, ou seja, eles colheram inocentemente. Nós poderíamos também atribuir os pais comeram uva verde como se fosse comer o fruto antes do tempo. Os filhos se embotaram é uma atribuição de que, ao comer as uvas verdes, o resultado ruim dessa escolha de comer a uva verde está na boca dos filhos e não na dos pais, né? Porque quando você morde uma fruta verde, né, uma fruta fora que não está madura ainda, você tem uma sensação ruim na boca, um gosto ruim na boca. Então, a máxima, né, o ditado popular errôneo, né,
que era dito aí pelo povo de Israel, falava a respeito disso, que os atos dos pais, na verdade, estavam tendo consequência na vida dos filhos, e eles estarem exilados em Babilônia, ou seja, passando por esta moenda, passando por esta dificuldade, em uma terra distante, na verdade, era consequência das ações dos pais, né? Então, por que eles acreditavam nessa máxima? Nós estudamos na lição passada a respeito da justiça de Deus e já estudamos nas lições anteriores a respeito dos falsos profetas. Esses falsos profetas acentuavam cada vez mais profecias a respeito da conduta de Israel e a respeito também desta colheita que não era uma colheita real para eles. Esses falsos profetas ajudavam nessa crença de que o que eles estavam passando naquele momento na Babilônia não era culpa deles. E que, na verdade, Deus já falava há muito tempo atrás para os profetas de que o julgamento viria. Então, acontecer esse julgamento com aquela geração não era culpa deles. Então, esses falsos profetas, que está sendo refutado energeticamente por Ezequiel, mantinha essa falsa sensação de inocência que pairava sobre esta geração que estava na Babilônia. Então, quando nós olhamos para este sentimento do povo de Israel, nós percebemos que eles estavam com a sensação do auto-engano. O que seria a sensação do auto-engano? É quando eu, erroneamente, acredito nas minhas próprias mentiras. Ou quando eu passo a acreditar que o meu erro não é erro. Eu passo a acreditar que o que eu tenho feito não é errado, mesmo estando errado. Mesmo eu estando errado, eu passo me auto-sabotar, eu passo faço com que as minhas ações erradas não tenham peso em relação à questão de consequências, né? Então, eles não assumiam que eram pecadores e colocavam essa culpa, né, aos pais. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa questão de que eles não conseguiam enxergar os seus próprios pecados, eles não conseguiam enxergar os seus próprios erros, e assim eles atribuíam esta colheita infeliz, na visão deles, aos seus pais. Nós vamos, na verdade, ver que é um grande problema ainda nos dias de hoje. Nós temos dificuldade de assumir culpa. Nós temos dificuldade em assumir os nossos pecados, né? Além de ser bíblico, começando lá em Adão e Eva, é muito notório também nos dias de hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão e Eva, o que nós vamos ver lá no início, no livro de Gênesis? Eva, quando ela come do fruto que não era permitido comer, Deus tinha advertido este casal a respeito de tomar essa decisão, de fazer essa escolha. O Senhor advertiu claramente: na árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer. E Eva, quando ela come o fruto, ela não assume a responsabilidade. Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Por consequência, Adão também não assume a responsabilidade. Ele diz: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ou seja, Eva coloca a culpa do seu ato na serpente e Adão coloca a culpa do seu ato no próprio Deus. Ou seja, Senhor,
Se você não tivesse me dado esta mulher, eu não teria errado. Então você vê que não assumir as responsabilidades é uma herança da carne, da queda, que a humanidade herda, né, após aí o erro de Adão, após o pecado de Adão e Eva. Não temos culpa, somos inocentes, então atribuir a nossa culpa a outro está em nosso DNA. Em relação à interpretação sobre o castigo de Deus, esses profetas eles tinham essa profecia, esse falso ensino de que esse julgamento não era correto. Então, gerava essa falsa sensação. Primeiro, os profetas profetizando a esse respeito. O povo tinha uma interpretação do texto do Êxodo 20, capítulo número 5, que Deus vai falar a respeito. Vamos abrir lá. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 5, que é um dos mandamentos do decálogo, né, da lei, diz o seguinte, Êxodo capítulo número 20, a partir do verso 5, diz o seguinte, e disse também Faraó, Êxodo 20, a partir do verso 5, diz o seguinte, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam ou daqueles que me desprezam. Então existia uma interpretação em cima deste texto de Êxodo capítulo número 20, verso 5, sobre a questão de Deus visitar o pecado dos pais nos filhos, né? Até a 3ª e 4ª geração. Só que o finalzinho desse versículo tem um ponto bem importante que normalmente a gente não presta muita atenção. Daqueles que me desprezam, daqueles que me desprezam, ou seja, daqueles que continuamente continuam me desprezando. Quando nós olhamos esse texto, ele é um dos textos bem interessantes que nós poderemos atribuir até esse texto a uma doutrina bem importante que nós podemos estudar, chamado de antinômio ou antinomia, que é o seguinte, quando existe duas proposições contraditórias, ou seja, quando tem duas teses que se contradizem dentro de uma mesma obra. Essa questão do antinômio dentro da Bíblia é uma questão muito conhecida, porque nós temos outros antinômios. Quando nós pensamos, por exemplo, que os textos bíblicos eles podem se contradizer. Exemplo, dá um exemplo aqui de antinômio. Nós vamos ler na Bíblia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ler a história história bíblica, quando Deus se arrepende de ter feito o mal sobre a terra. Ou que Deus se arrependeu da profecia dado ao rei, coloca a sua casa em ordem, que essa noite mesmo, hoje mesmo você vai morrer. Então o que nós vemos ali? Nós vamos ver que essa questão do antinômio é uma tese que precisa ser entendida da seguinte forma. Quando nós olhamos um texto que parece se contradizer com o outro, nós precisamos, primeiro, fazer a interpretação do capítulo inteiro. Então, se eu pego, por exemplo, dois textos que estão se contradizendo, primeiro eu preciso fazer a interpretação bíblica desses textos, olhando para o capítulo inteiro. Se eu não consigo ter a compreensão
eu preciso fazer a interpretação não somente agora do capítulo, mas também preciso fazer a interpretação do livro todo. Então eu preciso ler o livro e a partir deste livro tentar entender aquele versículo. Se eu não consigo compreender lendo o livro, eu preciso ler outros conjuntos de livro. Então, exemplo, se eu estou lendo algum texto no Novo Testamento, eu li o verso, não consegui compreender, eu li o capítulo, não tive a compreensão, eu li o livro todo no Novo Testamento, não tive a compreensão, eu preciso ler o Novo Testamento todo para ter a certeza de que aquele texto está querendo dizer aquilo mesmo. Isso são regras de interpretação que nos dá segurança quando nós vamos afirmar alguma doutrina, quando nós vamos afirmar algum costume bíblico, quando nós vamos afirmar algum decreto afirmativo de Deus, nós precisamos ter esta regra de interpretação. Então o antinômio ele é muito comum e é muito conhecido pelos estudantes da Bíblia. Então esse texto de Êxodo 25, ele precisa ser interpretado, primeiro, sobre a questão da misericórdia de Deus que está pairando sobre a humanidade. Nós não podemos esquecer disso. Porque sobre a questão das consequências das escolhas do pai, as consequências naturais, isso pode ocorrer. Exemplo, se você tem pais que usam bastante drogas, fazem uso de diversos tipos de medicamentos pesados, têm uma alimentação bem ruim, né, fazem uso de narcóticos. Se esses pais tiverem filhos, a probabilidade desses filhos nascerem com algum tipo de deficiência, com algum tipo de anomalia, é muito grande. Nós chamamos isso de consequências naturais, né? Então, o filho pode nascer com uma anomalia, isso não significa que o filho está assumindo a culpa dos pais. Na verdade, são consequências naturais das escolhas que o pai e a mãe fizeram, né? Esta crença sobre a questão dos filhos colherem as ações dos pais, ela perdurou durante muito tempo. Essa interpretação de Êxodo 20, capítulo 5, sobre a consequência, ela perdurou durante muito tempo e nós vamos observar esta crença nos tempos de Jesus. Quando você pega, por exemplo, o livro de João, capítulo número 9, né, a história a passagem do personagem lá, o cego de nascença, qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Então você vai ver que esta crença da consequência do pecado sendo atribuído, sendo os filhos escolhendo, né, as consequências do pecado, ela vai ser, na verdade, disseminada durante muito tempo, muitos anos. É passado de pai para filho, de filho para pai, e isso ali vai perpetuando e é uma crença muito forte no povo de Israel. Então, o que ocorre? Sobre essa questão da colheita dos filhos, nós poderíamos também meditar um pouquinho sobre a maldição hereditária. Vamos colocar aí. Nós estamos ainda no tópico 1, meditando sobre essa máxima dos pais comeram uva verde e os filhos a embotaram. Ou seja, os pais cometeram um erro e os filhos colheram os frutos. A maldição hereditária, ela vai surgir ali em 1930. Um missionário inglês chamado James Fraser, ele está no interior da China pregando o evangelho, e nesse interior da China ele encontra uma tribo, essa tribo chamada tribo Lisu.
Essa tribo tinha as práticas de magia negra e tinha as práticas de espiritismo, ok? E este missionário, para tentar vencer essas oposições, ele vai na tentativa e erro, e ali surge um movimento chamado Batalha Espiritual. Este homem desenvolve este movimento, e ali ele vai sendo disseminado, e ali ele vai sendo escrito, e muitos movimentos cristãos vai copiando esta visão dessas experiências que esse missionário teve nesse interior da China. A batalha espiritual, o movimento de batalha espiritual, ele chega no Brasil mais ou menos tem uns 30 anos. Ele é abraçado, ele é logo acolhido pelos movimentos neopentecostais e alguns dos movimentos pentecostais. Alguns segmentos pentecostais também absorvem este segmento de batalha espiritual. Esse movimento de batalha espiritual, eles têm algumas máximas que é interessante a gente poder destacar aqui para o nosso estudo. Uma das máximas desse movimento de batalha espiritual, primeiro era a questão da regressão. Mesmo você aceitando a Jesus, confessando Cristo como seu Salvador, pode haver que você tenha algum tipo de trauma do seu passado. Então, é feito um tipo de regressão para que você pudesse retornar a este trauma, se perdoar para poder seguir tranquilamente. Um segundo ponto importante também do movimento de batalha espiritual era sobre contratos realizados por pais ou alguém da família que pode estar trazendo consequência na sua vida atual. Então, o que ocorre? Era necessário alguns comportamentos de oração, de repetição de falhas, de falas, nós poderíamos até atribuir aí, nós chamamos aí de leituras repetitivas, né, e até mantras, né, tal como cura interior, tal como nós poderíamos citar aqui encontros com Deus. Esses movimentos que surgem da batalha espiritual têm como foco anular pactos que os seus pais ou familiar pode ter feito ali com Satanás. Então, mesmo você aceitando a Jesus, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é algo que vai satisfazer, né, esta questão do problema do pacto feito no passado. Então, o que ocorre? Você precisa professar com palavras, com ritos, com buscas, para quê? Para que você pudesse desfazer este contrato do passado. Então, esse movimento de batalha espiritual também acredita nessa questão da maldição hereditária, ou seja, esses pecados cometidos pelos pais, que pode ter sido através de pactos feitos no passado, pode ter sido através de traumas não confessados pelos pais, podem fazer com que a prole, ou seja, os filhos passam a herdar essas coisas. Então, esse movimento é um movimento muito conhecido, está muito ativo ainda aqui na nossa nação, e ele vai totalmente contra a palavra de Deus. Nós podemos usar aqui vários versículos, vários textos que podem facilmente refutar esta crença. Por exemplo, podemos citar aqui o texto de Colossenses, capítulo de número 2. Vamos abrir lá. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do verso 13 e 14. Eu quero ler somente o verso 14. Diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, cravando-a na cruz. Qualquer tipo de pacto,
qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de trauma que pode ter acontecido no seu passado, no nosso passado, através de pais, através de familiares, está sendo cancelado. Porque Cristo crava na cruz toda maldição. Então não existe nenhum tipo de condenação herdada. Após a cruz, toda maldição é quebrada no nome de Jesus. Então, nós não acreditamos que um filho que confessou a Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que se colocou na disposição de ser remontado, de ser tratado por Deus, possa ser condenado, possa herdar algum tipo de dano ou maldição espiritual em sua vida por causa de atos cometidos pelos pais no passado. Ainda falando sobre a questão da responsabilidade, eu queria destacar aqui o tema da lição, a responsabilidade individual. O que significa responsabilidade? O seu significado se diz o seguinte: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros, ou pelas coisas confiadas. Então, a responsabilidade é uma obrigação de responder, ok? Pelas minhas ações ou de outros. O que significa a palavra individual? Individual é aquilo que não pode se dividir, aquilo que não pode se compartilhar, relativo a ou próprio indivíduo, aquilo que não pode ser dividido. Então, a responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações, e individual é aquilo que não pode se dividir, ou seja, eu não posso dividir as minhas responsabilidades. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades através das minhas ações individuais. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o texto de Gálatas, capítulo de número 6, a partir do verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, responsabilidade individual remete à responsabilidade de colheita, ou seja, a minha liberdade de escolha gera uma responsabilidade de colheita. Então, tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Lógico, meus irmãos, não querendo aqui suavizar a questão da colheita, mas se eu e você tivéssemos a paga de tudo aquilo que nós fazemos de mal, nós não estaríamos vivos. Se eu e você colhêssemos imediatamente tudo aquilo que nós plantamos, nós não estaríamos aqui. Esta colheita, ela é abreviada por causa da sua misericórdia. Por causa da misericórdia de Deus, nós não colhemos esta colheita imediatamente. E às vezes nem colhemos por completo, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu lembro da história, da passagem, quando o povo pede que Arão faça um Deus. E Arão, ele pega o ouro, pega os pingentes, pega as especiarias do povo e faz um bezerro de ouro. E ao fazer esse bezerro de ouro, ele faz o povo pecar. E Deus pede para Moisés descer. E quando Moisés desce, Moisés vê Deus sendo profanado. Moisés vê o
povo pecando contra ele. E ali a ira de Deus se manifesta. E quando Deus queria consumir, aleluia, o povo, Moisés se coloca como intercessor, como alguém que intervém sobre um juízo correto de Deus, sobre uma ira correta que iria se manifestar naquele momento. E ali, Moisés se colocando na posição de intercessor, se colocando na posição de intervir naquela situação, Deus ensina a misericórdia. Porque Deus é misericordioso. O que aquele povo ele merecia? Ser exterminado imediatamente. Mas por causa da misericórdia de Deus, a colheita é abreviada. A colheita, ela não acontece imediatamente. E Deus, ele é poderoso para ter misericórdia para com as nossas vidas. No tópico 2, nós vamos também estudar sobre o seguinte tema: sobre a salvação para todos os seres humanos. O livro de Ezequiel, no capítulo 18, a partir do verso 21, diz o seguinte: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Verso 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Esse verso, esse capítulo de número 18, ele serve para refutar esta máxima, esse ditado em Israel, de que os filhos colhem os pecados dos pais. Ok? Deus, ele é tão misericordioso que mesmo uma descendência praticando os mesmos pecados dos pais, ele só vai visitar essa descendência até a 3ª e 4ª geração. Mas dentro dessas gerações, se houver um que se arrependa, ele não será castigado por causa das ações de seus pais. Então o texto de Ezequiel 18, ele serve para dar ênfase na salvação que é individual. Nós falamos muito essa expressão e nós já ouvimos muito sobre a salvação individual, né? Se você é filho de crente convertido, você não vai ser salvo porque os seus pais são convertidos, né? Da mesma maneira, por exemplo, que as consequências ruins não acontecem na vida do filho, as consequências boas também não. Não é porque meu pai tem um ótimo exemplo, que meu pai tem uma vida no altar ou tem uma relação com Deus maravilhosa, que eu automaticamente vou ter, né? Essas coisas não são herdadas naturalmente. Até porque acreditamos sobre a individualidade da salvação. Quando nós falamos que a salvação ela é individual, nós precisamos meditar sobre algumas questões, né? A revista cita a questão do fatalismo. O fatalismo nada mais é de que acreditar que Deus decreta anteriormente algumas pessoas para o inferno e outras pessoas para o céu. Esse fatalismo, ele vai dizer que não importa as ações que você faça aqui na Terra. Se Deus decretou que você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não importa as ações que você tem nessa Terra. Se Deus decretou que você vai para o céu, você vai para o céu. A visão do fatalismo é uma visão que não começa nos dias de hoje. É algo que já acontece há algum tempo, né? Nós temos, por exemplo, um personagem muito importante na história cristã, chamado Agostinho de Hipona,
né? Ou como os católicos romanos gostam de chamar, Santo Agostinho. Este homem que teve a sua vida voltada para a questão cristã, né? Desenvolveu muitos temas e muitas doutrinas, né? Extraindo ali da Bíblia, que são importantes para o estudante da Bíblia. Mas quando nós chegamos ali mais ou menos em 1509 a 1564, que surge João Calvino, este homem ele vai aprofundar esse estudo a respeito da predestinação e eleição dos santos, né? A predestinação e eleição, elas são individuais ou elas são coletivas, né? Qual é a interpretação que nós precisamos dar para essa questão da predestinação e eleição? É bem verdade que a predestinação e eleição são doutrinas bíblicas. É impossível refutar esta questão. Mas como ocorre, como acontece essa predestinação e como acontece essa eleição? No ano de 1560 a 1509, surgiu um homem chamado Jacó Armínio. Este homem, ele surge após João Calvino, e fazendo estudos da leitura dos escritos de João Calvino, Jacó Armínio vai ter uma nova interpretação. Primeiro eu gostaria de traçar aqui a interpretação de João Calvino. João Calvino crer que a graça ela é irresistível, né? Os eleitos eles são eleitos incondicionalmente, ou seja, quem é eleito ele vai ser atraído para essa graça, que é uma graça irresistível, é impossível de você recusar. Se você é um eleito, não importa a forma que você está, você vai ser atraído para essa graça irresistível, né? Jacó Armínio acredita que a graça de Deus ela é resistível, né? E que nós não somos eleitos incondicionalmente, ou seja, independente das nossas ações, independente das nossas práticas. Então ali nós vai ter ali uma certa divisão em alguns pontos, principalmente no que tange a salvação individual. Quando nós pegamos, por exemplo, o texto de Efésios capítulo 2, se nós formos analisar, é um texto bem interessante para se estudar. Esse texto ele vai discorrer sobre a questão da salvação em relação à operação da graça de Deus e em relação ao despertamento para o Evangelho, né? Quando nós analisamos, por exemplo, a nossa vida do passado, a nossa vida de pecado, né, antes de confessar a Cristo, nós vamos perceber que realmente somos um morto, né? Romanos capítulo número 1 vai dizer que todos pecaram, né? Todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Se todos nós pecamos e estamos separados de Deus, isso significa que nós estamos mortos. E é isso que o texto de Efésios capítulo 2 vai nos ensinar, que antes de Cristo nós estávamos mortos. E ao analisar o morto, o que nós observamos? Morto não fala, morto não ouve, morto não come, morto não respira, morto não tem direito de escolha. Então, com base em Efésios capítulo 2, os seguidores de João Calvino vão dizer que é impossível o homem ir a Deus, porque ele está morto. Estando morto, ele não pode ter escolha. Estando morto, ele não pode tomar decisões. Então, com base nesse texto, né, e em alguns outros, eles vão utilizar a temática, a visão de que nós não podemos contribuir na nossa salvação. Nós não podemos dar uma ajudinha para Deus.
se nós contribuirmos na nossa salvação, não é pela graça, e sim é pelas obras, né? Então, por exemplo, nós pegamos ali Efésios capítulo 3, a partir de 17, versículo 20. Vamos abrir lá. Efésios capítulo 3. Só para a gente dar uma lida aqui, para corroborar com o que eu estou tentando passar aqui para os irmãos. Efésios capítulo 3. Vamos ler ali a partir do verso 17, que diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder de compreender perfeitamente com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Ou seja, Cristo habita em nós através da fé. E aí fica aquele grande dilema e aquela grande discussão. Em que momento a fé é dada? E em que momento nós cremos, né? O que a palavra de Deus diz como a fé surge? A fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse texto de Efésios 2, que é um texto muito intrigante e importante, ele também dá abertura para um dos escritos que Jacob Arminio, uma das teses que Jacob Arminio, Jacó Arminio tem, e John Wesley também tem, que é chamada da graça preveniente. Quando nós pegamos Efésios capítulo 2, o verso 1 diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das trevas do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao qual Deus preparou para que andássemos nela. O que acontece? Jacó Arminio e John Wesley acreditavam na graça preveniente. O que seria a graça preveniente? A graça preveniente é a graça animadora, que faz com que o morto receba esta porção da graça e, ao receber esta graça preveniente, o morto ele fica capacitado para ouvir o Evangelho. Ele fica disponível, ele se coloca em disposição para ouvir as grandezas do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu só posso crer no Evangelho quando eu ouço a pregação do Evangelho. Filipe se encontra com o eunuco, e o eunuco estava lendo o livro em Isaías, e Filipe vai começar a pregar para esse eunuco. Esta pregação
só gerou frutos após a extensão e a exposição do pregador. O eunuco estava sendo impulsionado para ouvir o evangelho. Isso não significava que ele estava salvo. Isso não significava que ele já estava crendo. Isso não significava que ele já estava vivificado com Cristo. Mas ele estava sendo inclinado para ouvir o evangelho. Em nosso processo de conversão, nós somos inclinados a ouvir o evangelho. Agora, esta inclinação é a graça preveniente, que nos capacita a ouvir o evangelho. Por isso que se encaixa perfeitamente nessa visão de que, pela graça, sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não acreditamos que somos salvos pelas obras. Nós não acreditamos que a nossa salvação aconteceu por causa dos nossos esforços. Não. Nós acreditamos que a graça preveniente me colocou na predisposição para ouvir o evangelho. Ouvindo o evangelho, eu fui capacitado para escolher o evangelho. Isso significa que o evangelho pode ser apresentado a mim, eu ter a compreensão que é o melhor caminho, eu compreender que é algo vindo de Deus e mesmo assim rejeitar. Tá? Então, nós acreditamos que a salvação ela é individual, a salvação ela não é fatalista, eu não sou obrigado, sem a minha escolha, a crer em Cristo. Jesus não nos chamou para ser roubores da salvação. Ele nos chamou para ser homens com escolhas. Homens que ouviram o evangelho e creram. Então, a salvação ela é individual. Deus nos chama para essa salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não temas, creia somente. Vamos chegar agora no tópico 3, sobre o tema, sobre a reação de Israel. Vamos ler lá Ezequiel capítulo de número 18, a partir do verso 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. A iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Esse tópico vai nos dar aqui uma compreensão sobre a questão bem importante. Primeiro, sobre esta pergunta retórica que Deus faz para o povo. Né? Eu não tenho um caminho direito, eu não tenho um caminho correto, e vocês não têm um caminho tortuoso. Agora, esta consciência do caminho tortuoso, ela precisa ser nítida para vocês, para que, entendendo que o caminho de vocês é tortuoso, vocês possam se arrepender desse caminho e eu, como um Deus misericordioso, posso perdoar. E aqui, meus irmãos, é que está uma questão muito importante da questão dos atributos de Deus. Um dos atributos maravilhosos de Deus é que ele é justo, e a justiça de Deus ela vai exceder qualquer bondade humana. Sendo Deus justo, qualquer bondade humana cai por terra. Sendo Deus justo, qualquer ação humana ou obra humana ou práticas humanas cai por terra. Ninguém pode se justificar. Ninguém pode se autoglorificar ou se
se liberar do erro. Deus precisa perdoar. Deus precisa nos tornar justo, né? A Bíblia declara, ele é justo, Deus é justo. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é fazer com que aqueles que se arrependem podem se tornar justificados diante dele. Romanos capítulo número 5, vamos abrir lá. Romanos capítulo número 5 vai nos dar esta compreensão da justiça de Deus de uma forma mais abrangente. Romanos capítulo número 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a experiência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque, verso 6, Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ou seja, nós, mesmo estando mortos, ele se entrega por nós e morre por nós. Isto é, fazer justiça. Deus é justo. Então, ainda dentro deste tópico, ele vai dizer que quando eu me arrependo, se o ímpio se arrepende do seu caminho tortuoso, se o ímpio se arrepende do seu caminho pecaminoso, a graça de Deus é capaz de ir ao encontro deste homem. Não importa o delito que ele cometeu, não importa o pecado que ele possa ter cometido, o justo juiz vai fazer valer a sua justiça. Ele é justo, glória a Deus, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se arrepende vai passar pelo processo da justificação. Quem se arrepende vai ganhar o passaporte carimbado por Deus de justo. Talvez o inimigo, as pessoas possam olhar para nós, olhar o nosso passado, julgar as nossas falhas, condenar a nossa história diante da terra. Talvez a sua fama ou a minha fama possa até ser ruim no passado, mas o importante é que fomos justificados por Ele, porque a justiça divina não passa na régua de equidade humana. A justiça divina não passa pelo plumo humano. A justiça divina, ela não está na enciclopédia ou nos estudos humanos. A justiça divina, ela é incompreensível à mente humana. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Paulo vai dizer em Romanos, primeiro dos judeus e também do grego. O Evangelho, ele é loucura, é escândalo para aqueles que não conseguem compreender a justiça de Deus. Quando Deus justifica, o homem fica pasmo. Como
pode alguém que cometeu tantos delitos agora dizer que é justo? Como pode alguém que professou, que cometeu tantos pecados, agora dizer que foi justificado? Sim, ele pode dizer sim, porque a justiça de Deus está acima da compreensão humana. Oh, glória! Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos despertando, porque aquele que se arrepender achará misericórdia. Aquele que confessar o seu pecado será alcançado por Deus. Então que Deus nos abençoe. Esta lição, que ela venha a ser poderosa para nós. Que esta lição, ela venha a ser uma lição que venha a gente fazer com que nós venhamos meditar em relação à nossa salvação, em relação à compreensão da nossa individualidade, em relação à compreensão de que quando eu estou diante de Deus, as minhas ações equivalem, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo de número 8, porque é Deus quem o justifica, nenhum homem pode condenar outro, somente o justo juiz. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler aqui a conclusão desta lição, que diz o seguinte: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue nos guardando, em nome de Jesus. Amém.